Povo de Minas Gerais, declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Especial Indicação Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Hein? Não está presente, não? A presidência solicita aos senhores deputados que registrem sua presença no biométrico no terminal. A presidência, no termo parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a proceder à arguição pública do indicado senhor Alencar da Silveira Júnior e a apreciar a matéria constante da pauta. Registra a presença do senhor Alencar da Silveira Júnior, indicado para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Registra também a presença do líder Noraldino Júnior, do presidente da Comissão de Administração, deputado Adalclever Lopes, do presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Ah, merda. Demorar a lembrar. Estou morto. Não está lembrando nem de mim. Não escrevi, não. Tem que lembrar de tudo, né? A presidência, primeiramente, passará a palavra ao indicado, que terá até 30 minutos para a sua explanação. Logo após, o relator procederá à arguição do indicado e, em seguida, será concedida a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer os questionamentos que julgar necessários. Nesse momento, damos início à arguição. Com a palavra, o senhor Alencar da Silveira Júnior. Eu gostaria primeiro, presidente, de agradecer aos meus eleitores. Eleitores esses que me deram a condição de estar aqui hoje. Eleitores esses que começaram lá atrás, há 31 anos atrás, fazer com que a minha carreira política chegasse onde chegou e estar onde estou hoje. Quero agradecer a todos os deputados, os 73 deputados que assinaram, me dando a condição de estar aqui nessa hora, de participar dessa sabatina. São 36 anos de vida pública. Sou jornalista, sou radialista, iniciei minha vida pública como vereador em Belo Horizonte. Em 1990, fui relator da Lei Orgânica dos Municípios, fui presidente da Comissão de Transporte. Em 94, fui presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, fui vice-presidente, presidente, fui conselheiro da ADENG no ano de 94, criei na Lei Orgânica o BH Trans, onde a gente municipalizou o transporte público em Belo Horizonte, porque o transporte era metropolitano e controlado pelo Estado. E a gente via naquele momento a condição que tinha de municipalizar, de Belo Horizonte tomar conta do seu transporte. Fui responsável pela reorganização de uma entidade de vereadores, que é o VEMIG, que vem trabalhando até hoje, que une todos os vereadores de Minas Gerais. Na Assembleia de Minas, eu iniciei em 95, estou no meu 8º mandato, criei a TV Assembleia, onde a gente pôde dar a condição da população mineira, da população naquele primeiro momento Belo Horizontino, de fiscalizar essa casa. E eu quero lembrar que foi a primeira TV legislativa do Brasil. Depois tivemos o convite de estar na Câmara Federal, no Congresso, mostrando o que fizemos aqui para se implantar ali a TV Legislativa e a TV Senado. Fui presidente da Comissão de Turismo
dessa casa, onde unifiquei e conciliei todas as leis daquele momento, onde a gente tinha várias leis do turismo e nós conseguimos reorganizar e unificar todas essas leis em uma só, onde o turismo, comércio e cooperativismo deu outra alavancada em Minas Gerais, em 2010. Presidi em 2006 a comissão e criei a comissão dos aeroportos, onde a gente conseguiu a transferência dos voos da Pampulha para a Confins. Belo Horizonte já não suportava mais as aeronaves de grande porte descendo ali na Pampulha. E com esse trabalho que fizemos aqui, conseguimos do governo Aécio Neves a transferência de todos os voos e implementar o aeroporto de Confins, lembrando que nós tínhamos 5 voos somente da VASP ali naquele aeroporto durante anos e anos. Fui autor do requerimento que criou a Comissão de Direitos Humanos, melhor, Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao lado do presidente Diniz Pinheiro, nós trabalhamos, primeiro uma comissão era provisória, depois se tornou permanente, e hoje essa comissão faz um bom trabalho, como as outras aqui. Estou na mesa diretora há 17 anos, 5 mandatos consecutivos. Estive com vários presidentes que já passaram. Fui eleito segundo secretário, o primeiro biênio com o deputado Alberto Pinto Coelho. Sou fundador e cofundador da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores Legislativos Estaduais. Essa entidade congrega 1.059 deputados em todo o Brasil. Tive a oportunidade de fundar e nela estou até hoje como presidente do Conselho Fiscal. Fui presidente, fui vice-presidente, fui secretário-geral e hoje, no meu 10º mandato consecutivo no Conselho Fiscal, onde a gente tem a oportunidade de representar todas as assembleias de Minas e todos 1.059 deputados do Brasil inteiro. Hoje nós tivemos a oportunidade de participar de várias conferências, mostrar a realidade e, acima de tudo, reorganizar várias assembleias, que hoje nós temos aqui na Assembleia de Minas o exemplo de todas as assembleias do Brasil inteiro, vêm buscar até aqui. Fui presidente do Conselho Fiscal dessa entidade e aonde a gente fez uma abertura muito grande entre o intercâmbio. O que deu certo no Pará, dá certo em Minas, o que dá certo, leis que dão certo no Rio de Janeiro, estão dando certo no Acre, e aí por diante. Organizei nessa casa o maior encontro com a presidência do deputado Adal Clever sobre a legalização do jogo no Brasil. Essa casa discutiu a legalização do jogo. E há muitos anos a gente vem lutando por essa legalização e discutindo sobre a legalização do jogo do Brasil, principalmente o jogo do bicho, onde nós queremos um jogo legal. E aqui na casa nós tivemos essa discussão com vários deputados, juristas e Ministério Público, Ministério de PJ, onde nós discutíamos ali. É importante sempre achei importante essa legalização para termos como os cambistas do famoso jogo do bicho, carteira assinada, 13º e um jogo legal. E os banqueiros pagando impostos. Impostos esses, a gente deixa bem claro, para aplicar na educação, na segurança pública e também na saúde. Sou presidente do dirigente esportivo, presidente do América,
já pela segunda vez presidente, fui presidente em 15, 16 e 17, onde a gente conseguiu reorganizar o time e toda a parte financeira dessa associação. Fui dirigente do ano pelo Troféu Guará em 2015, em 2017. Tem leis que mudaram os costumes da população mineira. Leis como a Lei Antifum, a primeira lei constitucional do Brasil, onde naquela hora permitia os fumódromos. E tínhamos a lei que era constitucional. Fiz a lei da ficha limpa, a primeira do Brasil, onde todos os funcionários que estão sendo convidados pelo governo, pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, pela Assembleia Legislativa, tem que ter ficha limpa. Uma lei que depois virou e tornou exemplo para várias Assembleias do Brasil. Fiz a lei que dá o passe livre para idosos e deficientes do transporte intermunicipal, proibir a utilização de animais em circo, proibir o fim do sacrifício de cães e gatos para controle populacional, instituir o dia do bullying, que a gente vê hoje o que tem acontecido em várias escolas e com essa meninada que está aí. Lei que permite a matrícula nas faculdades, onde você, particular, tem que fazer a devolução desse recurso. Você faz a sua matrícula numa escola particular, espera o resultado da escola federal e depois, quando passa, a faculdade não devolvia esse dinheiro. Hoje é lei, eles devolvem. Na época da Covid, foi a primeira assembleia que a gente obrigou o estabelecimento público e privado de Minas Gerais a usar as máscaras durante a pandemia. Isso, eu quero lembrar que fizemos aqui a primeira assembleia de Minas, foi a primeira do Brasil. Coloquei o IPVA para ser pagamento no mês de fevereiro. Fizemos a lei que proíbe a apreensão de veículos nas blitz, onde hoje o proprietário tem a condição de fazer o pagamento ali. Tenho várias condecorações: medalha da Inconfidência, medalha Tiradentes, medalha Santos Dumont, medalha do Mérito Legislativo, medalha do Mérito Legislativo do município de Belo Horizonte, medalha Pedro Ludovico Teixeira, a maior congratulação que é dada no estado de Goiás, colar mérito da Corte de Contas. Sou cidadão honorário em mais de 100 cidades em Minas Gerais. Participei dos governos Aécio Neves, Itamar Franco, Anastasia, Alberto Pinto Coelho, Fernando Pimentel e agora do Zema. Nessa casa fui presidido pelos deputados Agostinho Patrus, Romeu Queiroz, Anderson Adalto, Antônio Júlio, Mauri Torres, Alberto Pinto Coelho, que tive a oportunidade de fazer parte com ele na mesa diretora, deputado Dr. Viana, Diniz Pinheiro, onde eu tive a oportunidade de fazer parte da mesa diretora, deputada Dalcléver Lopes, onde também tive prazer de fazer parte da mesa diretora, Agostinho Patrus, também fazendo parte da mesa diretora, e agora o Tadeu Leite, também fazendo parte desta mesa diretora. Eu gostaria de relembrar a Vossa Excelência e esta casa que nós aqui já tivemos, durante o meu exercício aqui,
mais de 330 deputados, colegas, que passaram pelo Parlamento Mineiro, 330 colegas que convivemos durante todo esse tempo de legislatura. E 10 desses deputados estiveram e estão no Tribunal de Contas, como em dezembro o deputado Zé Ferraz, Simão Pedro, Elmo Braz, Vanderlei Ávila, Toninho Andrade, Sebastião Elvésio, Mauri Torres, o deputado Viana, Durval Ângelo e Agostinho Patrus. E quero lembrar a todos os colegas que, se for escolhido para ir nesta próxima vaga ao Tribunal de Contas, eu serei o deputado com o maior número de mandatos entre todos os deputados que ali já estiveram. O maior número de mandatos e com mais tempo na vida, no Poder Legislativo. Essa, senhor presidente, é um pouco da minha história, uma história que tenho com essa casa, sempre na valorização do Poder Legislativo, sempre fiscalizando, sempre olhando, fazendo boas leis, leis que mudaram os costumes da população mineira. Então, com muita humildade, a gente vem aqui para colocar o nosso nome à apreciação desta comissão, agradecendo mais uma vez que em toda a história da Assembleia nós não tivemos também nenhum parlamentar que teve o número de apoio para o requerimento de abertura desse processo, que foram 73 deputados assinando para que a gente possa fazer parte do Tribunal de Contas nesses próximos anos. Obrigado, deputado Alencar. Também registramos a presença aqui dos líderes Cássio Soares e Bruno Engler, também dos deputados professor Eli Tarquínio, Leonídio Bolsas e professor Cleiton. Concedo a palavra para as suas considerações, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência e também agradecer ao relator, que em seguida tem a palavra, agradecer aos membros da Comissão Especial. Vou me permitir falar aqui antes do próprio relator, eu tenho um compromisso, mas eu pedi ao presidente, pedi ao relator, para que pudesse fazer uso da palavra. Verdade, presidente, eu queria apenas desejar ao colega Alencar da Silveira Júnior que ele possa representar com altivez, com altruísmo e, acima de tudo, com a seriedade necessária à envergadura do cargo que certamente ele vai ocupar daqui a poucos dias. O próprio deputado Alencar já trouxe aqui um breve, de forma muito abreviada, porque nenhum de nós aqui, conseguiríamos trazer a uma reunião aqui tudo aquilo e todas as contribuições que nós conseguimos fazer durante os nossos mandatos, principalmente com uma pessoa que tem 8 mandatos aqui na própria Assembleia Legislativa e outros na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Se a gente for contabilizar o número de leis aprovadas, de emendas, de substitutivos, de encaminhamentos, de audiências públicas e de tantos finais de semana nas estradas, só nós que somos parlamentares é que podemos avaliar isso e contextualizar enquanto trabalho prestado. Então, eu falo aqui na condição de quem também seria candidato e, obviamente, deputado Alencar, acolhendo sempre a orientação do nosso presidente de que, nesse momento, seguindo a orientação dele, que o deputado de mais idade e de maior número de mandatos seria melhor para casa. Eu conversei com diversos parlamentares e eu entendo, doutor Eli Tarquínio, que
o cargo de conselheiro por si só remete a uma percepção de que conselheiro é aquele que dá conselho, é aquele que tem experiência. E você não tem experiência com a tenra idade. Você só tem experiência com a idade mais avançada e com um largo trabalho prestado. Portanto, Alencar, a minha vinda aqui hoje é apenas para desejar que Deus te abençoe, você procure honrar a cada voto recebido e, acima de tudo, o parlamento. Nós sabemos, doutor Elitar Coelho, o quanto é difícil chegar até aqui, o quanto é difícil o voto, o quanto é difícil você convencer o cidadão para que você possa ter a confiança. Quando a gente vai às urnas, nós temos ali nas urnas, deputado Leonide, Vossa Excelência também, que é das lidas jurídicas, nós sabemos que ali nós recebemos uma procuração. Não uma procuração com poderes específicos, quando a gente entrega a um advogado para uma ação específica, mas uma procuração alargada, muito larga. Você tem aqui o direito e o dever de votar, de defender, de se opor, de emendar, ou seja, de rejeitar, de brigar, de fazer audiência, ou seja, você tem aqui uma ampla atuação com aquela procuração nas mãos. E o deputado Alencar chega até o 8º mandato, mas vindo da Câmara Municipal. Então, apenas para dizer que a responsabilidade dele é grande enquanto conselheiro, porque ao ser candidato único, ele carregará a responsabilidade de representar não só o munícipe, né, o munícipe, ou melhor, o cidadão mineiro, representando lá no Tribunal de Contas, mas também carregará o nome da Assembleia Legislativa. E o que nós esperamos dele é que ele continue sendo uma pessoa dinâmica, uma pessoa que apresente os resultados satisfatórios que a sociedade merece de cada um de nós. E agora, já percorrendo esse caminho, que é o caminho de ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O senhor terá muito trabalho pela frente, terá decisões importantíssimas a decidir enquanto relator ou compondo Câmara lá no Tribunal de Contas, e eu sei que não lhe falta experiência na vida pública para poder tomar as melhores decisões. E sendo assim, presidente, eu encerro as minhas considerações, as minhas falas, novamente desejando ao deputado Alencar que Deus o abençoe e que realmente o presidente tomou uma decisão sábia ao escolher aqueles que têm mais experiência, mais tempo de mandato e mais idade, porque assim a possibilidade de acertar, de tomar decisões mais equilibradas no cargo que ora é pleiteado, elas são muito maiores. E, portanto, assim eu desejo, né, é o meu desejo, que Deus te abençoe, te dê longa vida e que daqui a 3 mandatos, Vossa Excelência vai liberar a vaga para um outro colega deputado, que aí virá a 3 mandatos à frente. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que Deus te dê muita força, muita energia positiva para que o senhor possa contribuir na condição de conselheiro do Estado. Parabéns, Deus te abençoe. Obrigado, deputado. Presidente, só pela ordem, eu gostaria de agradecer. Tem Vossa Excelência a palavra. Gostaria de agradecer a manifestação do deputado Sargento Rodrigues, que sempre foi parceiro dessa casa, e com toda a experiência também que tem no seu 7º mandato, eu sinto honrado de poder, nessa primeira vaga, representar a toda essa casa. Muito obrigado, Rodrigues, e tenho certeza absoluta que uma hora a gente pode estar juntos. Vamos caminhando. Obrigado. Com a palavra, o relator, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, na condição de relator, passo aqui a fazer alguns questionamentos ao deputado Alencar da Silveira Júnior, candidato à vaga para conselheiro do Tribunal de Contas. Deputado Alencar, durante a explanação de Vossa Excelência expôs aqui
os critérios técnicos que o colocam preparado para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Colocando aqui sua experiência, toda a sua trajetória na Assembleia Legislativa. E eu queria perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência considera a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais suficiente para atender às demandas de fiscalização de todos os entes públicos submetidos à sua fiscalização. Essa seria a primeira pergunta, senhor presidente. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia de Minas. O Tribunal de Contas, ele vem fazendo o papel dele. O Tribunal de Contas, nós temos que parabenizar um direcionamento que está sendo tomado e foi tomado pelo deputado Durval Ângelo, que saiu desta casa, que teve também e tem um pensamento de levar o tribunal adiante com várias propostas. Eu entendo que o tribunal vai a cada dia e com a nossa ajuda, com a nossa experiência, buscar novos implementos para ajudar no trabalho, abrindo as portas do tribunal para essa casa e, mutuamente, esta casa com o tribunal. Eu entendo que está na hora de, cada vez mais, modernizar. Eu estive no tribunal várias vezes e são feitos ali vários trabalhos, congressos, aonde busca dar toda a condição hoje para o gestor público, que busca dar toda a condição de trabalho. Então, vejo que vamos aprimorar, vamos melhorar a cada dia o tribunal com as novas tecnologias que a gente vê hoje naquela casa. Deputado Alencar, aí, na opinião de Vossa Excelência, o Tribunal de Contas ele deve pautar, né, a sua atuação institucional mais voltado à fiscalização ou orientação? Eu, nesses anos todos que eu tenho na vida pública, eu vejo e convivi com vários prefeitos, vários funcionários de Câmara, que falta um pouco de conhecimento. Nem todo prefeito, quando toma posse, ele tem uma equipe que esteja capacitada. A Casa Assembleia de Minas, através do deputado Adal Clever na sua presidência, do deputado Diniz Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus na presidência e também do deputado Tadeu, ele dá todos os instrumentos no início de cada legislatura. Ele abre a porta da Assembleia na Escola do Legislativo para orientar, para ajudar. Nem todos têm essa condição de fazer esses cursos. Então, entendo eu que o Tribunal de Contas, ele tem e está fazendo também esses cursos. Eu acho que só penalizar não adianta. Essa parceria que é feita entre o Tribunal de Contas, entre a Assembleia de Minas, com os entes que ficam sendo fiscalizados por ele, essas parcerias, essas aberturas têm que acontecer. Esse é um trabalho, um dos nossos trabalhos que nós vamos defender dentro do trabalho. Não adianta só punir, nós temos que dar a condição da pessoa fazer um bom trabalho. São prefeitos sérios, muitas vezes erram e são penalizados por falta de conhecimento. Hoje nós temos no Tribunal de Contas, e aí nós temos que lembrar, deputado, que nós tivemos um exemplo, que é um exemplo que o mundo, todos os tribunais de contas do mundo inteiro acompanham, que saiu dessa casa, saiu de um conselheiro dessa casa, saiu da ideia de um deputado conselheiro chamado Sebastião Elvércio, aonde pegou um aplicativo, um novo sistema, que é o Suricato, e implantou dentro do tribunal, aonde ali ele conseguiu fazer a integração de todas as contas para ser analisadas, contas, análise de notas, editais,
licitações, aonde o deputado Sebastião Elvésio conseguiu, naquele momento, dar um exemplo de Minas para o Brasil inteiro. E saiu dessa casa, saiu de um deputado aqui, um deputado atuante, que nós tivemos a condição de votar e de levar para o Tribunal de Contas. São ideias como essa, que deram a condição de não punir, mas de preparar todos esses gestores que aí estão agora. Deputado Alencar, mais duas perguntas para Vossa Excelência. Uma pergunta, quais, na opinião de Vossa Excelência, experiências ou saberes o senhor julga serem diferenciais para a atuação como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais? Eu sempre fui um deputado conciliador. Eu sempre fui um deputado que nessa casa aqui, eu quero lembrar que nós tivemos mais de 330 deputados. Foram 330 deputados que nós tivemos que conviver, nós tivemos harmonicamente conviver, relacionar e fazer ali uma conciliação. Quantas foram as vezes que nós tivemos projetos, todos os projetos aqui, projetos que um segmento ia ser prejudicado, ou se dizia prejudicado, um projeto outro que seria beneficiado, e nós conseguimos fazer essa articulação. Eu acho que essa experiência eu posso levar para o Tribunal de Contas. Essa experiência, por exemplo, eu vi na Copa do Mundo, quando a gente, dentro da Unali, nós vimos a necessidade de uma conciliação, por exemplo, no VLT, veículos que foram comprados no Mato Grosso. E batendo um papo com deputados, nós vimos ali o seguinte: não adianta penalizar o Mato Grosso, que não vai usar agora mais o VLT, e deputados da Bahia, a gente começa, por que não fazerem um convênio e ali essa discussão, essa conciliação, essa abertura toda nascia no TCU, aonde todo o VLT hoje do Mato Grosso, ele não foi viável para o Mato Grosso, ele foi repassado sem prejuízo nenhum para o Estado da Bahia. Então, são essas conciliações, são esse trabalho que a gente aprendeu na Assembleia, desses anos todos, na mesa diretora, dentro de todas as comissões, apresentando todos os projetos, vivenciando isso dentro de uma entidade nacional, ou então na NCSL, uma entidade mundial que a gente aprendeu a conviver na América, essa experiência. Então, não adianta só punir, nós temos que hoje tentar conciliar. E com muita seriedade, com muita tranquilidade, a gente vai levar esse trabalho para dentro do tribunal. Lembrando que nós temos a obrigação, com muita seriedade, de representar os 77 deputados e todos os deputados que, se me der a oportunidade de ter o voto no plenário, nós vamos ter essa seriedade para representá-los no Tribunal de Contas. Deputado Alencar, e como Vossa Excelência considera que deve ser estabelecida a relação entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e também o governo do Estado de Minas Gerais, considerando em relação à Assembleia e o Tribunal de Contas, que o primeiro órgão, o Tribunal de Contas, é o órgão auxiliar do segundo. Então, qual a opinião de Vossa Excelência nessa? Eu já vi e já presenciei, deputada Adal Clever, que está aqui na mesa, foi presidente desta casa, anteriormente o deputado Diniz Pinheiro, e todas as reuniões de convivência, todas as reuniões em que a gente pôde ajudar o Tribunal de Contas, por ser um órgão auxiliar, essa casa fez. Essa casa sempre teve as portas abertas, sempre teve um diálogo pleno com o Tribunal de Contas. Data que a gente tem que lembrar que nós temos 4 ex-deputados, são 4 conselheiros que são dessa casa, que viveram essa casa. Hoje, o 5º deputado, não indicado por essa casa, pelo governo de Minas, que é o deputado Durval Ângelo, que sabe perfeitamente essa convivência, esse convívio. Quantas vezes
nós tivemos aqui com o presidente do Tribunal, do Tribunal de Contas, sentando com o presidente Adal Kleber, várias vezes, mostrando a necessidade, mostrando esse diálogo, e sempre tiveram as portas abertas. Esse diálogo é importante. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Casa. O Tribunal de Contas tem que abrir as portas, tem que continuar abrindo as portas e nessa melhor convivência que nós temos hoje, continuar tendo. Senhor presidente, eu fico satisfeito pelas perguntas que foram colocadas aqui ao nosso candidato à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. E, ao final, passo a fazer a leitura do relatório, só deixando claro aqui que tive, né, o orgulho de estar por 12 anos junto com este parlamentar. Estou satisfeito pelas perguntas. Obrigado, deputado relator. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Boa tarde, presidente, demais deputados que aqui estão presentes, as pessoas que estão na galeria, nossos consultores, aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia de Minas. Boa tarde muito especial ao deputado Alencar da Silveira. Queria também, presidente, fazer das palavras do sargento Rodrigues, boa parte delas as minhas palavras. Enaltecer aqui o papel conciliatório, nesse momento, do nosso presidente Tadeu Silva, aliás, Tadeu Martins Leite, estava falando com o Tadeu Silva agora há pouco. Tadeuzinho foi sábio porque optou, nesse processo conciliatório, pela escolha de Vossa Excelência, que é um deputado de grande experiência, que, de certa forma, vai levar para o Tribunal de Contas aquilo que a gente vivencia no dia a dia aqui na Assembleia. Grande parte dos deputados não vem da área do direito, mas nós aprendemos no dia a dia conceitos de direito administrativo, de gestão de contratos, de controle externo, de fiscalização orçamentária, do próprio orçamento, que com 8 mandatos, Vossa Excelência tem totais condições técnicas de, no Tribunal de Contas, fazer o exercício daquele tribunal, que é o que, no cotidiano, nós fazemos aqui. Ao mesmo tempo, deputado Alencar, Vossa Excelência vai para um tribunal que agora tem na presidência do conselheiro Durval e do conselheiro Agostinho um momento muito diferente. Deputado Noraldino, deputado Cássio Soares. Na segunda-feira retrasada, nós vivemos um momento histórico, deputado Alencar. O Tribunal de Contas realiza um debate sobre cultura, e Vossa Excelência estava presente ali, dando a segurança jurídica, doutor Eli Tarquínio, que muitas vezes a gente se depara nos municípios. Nós vivenciamos isso, eu como presidente da Comissão de Cultura, alguns procuradores de municípios, deputado Alencar, sugerindo aos seus prefeitos que renunciassem a recursos públicos, dada a dificuldade de realizar a prestação de contas e o medo do Ministério Público. Quando o Tribunal de Contas chama para um debate, como Vossa Excelência presenciou, é uma forma do tribunal dizer aos prefeitos: estamos aqui para formá-los, estamos aqui para ampará-los, estamos aqui para que nenhum dos 853 municípios percam recurso qualquer que ele seja, de onde quer que ele venha. Então, Vossa Excelência, na sua experiência, irá para um tribunal que, além de ser técnico, tem sido muito político e, ao mesmo tempo, propositivo e formativo. Mas eu gostaria de dizer, deputado Alencar da Silveira Júnior, que para Vossa Excelência chegar nesse momento, um momento de consenso dentro dessa casa, com a assinatura de praticamente todos os deputados,
é porque Vossa Excelência construiu nessa casa uma relação da qual se espera de um parlamentar. Um parlamentar que ouvi isso até de um conselheiro que me disse o seguinte, deputado Adoclébio, o deputado Alencar está colhendo agora aquilo que ele plantou durante toda a sua vida pública. Porque toda vez que um colega precisou do deputado Alencar, ele jamais se furtou de estar ao seu lado, ele jamais deixou de comparecer, até no momento para amparar, para ajudar, para auxiliar, para estar ao lado, porque nós aqui temos os nossos mandatos, mas muitas vezes passamos por momentos de dúvida. Me lembro que numa crise, no meu primeiro mandato, Vossa Excelência veio para me dar um conselho. Eu jamais esquecerei daquele dia, quando Vossa Excelência disse, deputado professor Cleito, não proceda assim, vou te mostrar como é que você deve proceder. Então, nós chegamos nesse dia porque Vossa Excelência plantou a sua história nessa casa e conquistou a confiança dos seus pares, o que é uma honra para a sua vida pública. Mas eu faço uma simples pergunta. O que motivou o emocionado deputado Alencar, que está nos emocionando nesse momento, mas o que está motivando o deputado Alencar, de tanta história nessa casa, a querer ir para o Tribunal de Contas? Obrigado, presidente. Eu acho que eu completei um ciclo na minha vida. Eu completo um ciclo na minha vida no Legislativo. Eu discuti muito isso com o João. João, eu acho que a gente tem a hora de sair de um município, de vir para um estado, e está na hora agora de eu dedicar a minha vida agora em outro órgão que a gente pode colaborar. Eu acho que são ciclos na vida, e a experiência que eu tive nessa casa que sempre me deu a vontade de estar ali. Sempre me deu a vontade de poder continuar fazendo um trabalho que eu faço com o compromisso de trabalhar para uma Minas melhor, para um Brasil melhor. E eu tenho certeza que a colaboração que eu levo hoje para o TCE é a colaboração de tentar, naquela casa, também ser uma pessoa justa, uma pessoa que vai ter que cumprir uma Constituição, todo um programa que ali nós temos, mas, acima de tudo, que vou ter como dar a minha colaboração em todos esses anos que a gente teve aqui. E essa é a experiência que a gente leva. Eu acho que a gente são ciclos da vida que vão passando. E é por isso que a gente tenta hoje essa vaga no tribunal. Mas pode ser, a gente vai sentir muita saudade daqui. E daqui a gente não vai sair. Afinal de contas, são 31 anos que eu quase todos os dias chego, entro nessa casa e revejo os amigos. Com a palavra, o líder Cássio Soares. Muito boa tarde, presidente João Magalhães, nobres colegas, nosso sabatinado do dia, deputado Alencar da Silveira Júnior, população que nos acompanha aqui. Nós sabemos, deputado Alencar, que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão importante, digo, fundamental no papel fiscalizador dos municípios, dos órgãos públicos do Estado, mas, sobretudo, no seu caráter de orientação também educativo, para que a gente para que nós não tenhamos desvios de condutas por parte dos entes públicos. E Vossa Excelência, nobre amigo, colega, deputado Alencar, desde que eu entrei na Assembleia no ano de 2011, eu percebo em Vossa Excelência essa conduta de querer fazer o bem. Você tem consigo, na sua trajetória, quase que um museu ambulante aqui da Assembleia, né, por toda a história que você tem e conhecimento, você que dedicou tanto tempo, de forma bastante intensa, aqui nessa casa,
eu tenho certeza que, sendo aprovado pelo plenário soberano da Assembleia Legislativa, Vossa Excelência vai levar consigo esse mesmo caráter orientador e educativo para que aquelas pessoas, aqueles órgãos que estejam sob a égide da fiscalização, do acompanhamento do Tribunal de Contas, tenham, através do seu trabalho, o melhor desempenho com as orientações necessárias sendo feitas. É óbvio que, pelo tamanho de Minas Gerais, nós não temos a capacidade de dizer que não teremos desvios de conduta, não teremos dificuldades enfrentadas, mas eu digo que, ainda como um deputado que estava levantando a bandeira do Fica Alencar, porque Vossa Excelência fará muita falta aqui nessa casa, nós sabemos que, estando no Tribunal de Contas, após a aprovação do plenário, Vossa Excelência vai conseguir levar consigo esse mesmo espírito do bem, esse espírito da correção, de levar adiante, junto aos processos que lá chegarão, junto às audiências inúmeras que vão lhe caber conduzir, esse caráter orientativo, educativo, para que nós tenhamos uma evolução. Você que colaborou muito para que a Assembleia Legislativa de Minas pudesse modernizar os seus processos, você é pioneiro aqui no processo de trazer tecnologias novas para a Assembleia, assim como você já disse na sua arguição aqui, você levará também para o Tribunal de Contas. Então, fico muito feliz com esse desfecho aqui na Assembleia e tenho certeza que, da mesma maneira com que você deixou marcas muito fortes, enraizadas aqui na Casa do Povo, Vossa Excelência também levará seu espírito marcante para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de modo a deixar também suas boas marcas lá. Então, espero estarmos sempre próximos, porque o nosso caráter é poder defender a população mineira, defender o bem público e fazer o melhor para toda a população mineira. Seja feliz, Alencar. Muito obrigado, Cássio. Sempre um grande parceiro, que também está fechando um ciclo no Legislativo. Cássio é candidato a deputado federal na próxima eleição. Eu ainda falava com ele o seguinte, ele tinha muito o que fazer dentro dessa casa aqui, mas também vai buscar novos caminhos, novos trabalhos por Minas Gerais. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Saudação. Saudação de boa tarde a todos e todas. O deputado Cleiton, deputado Totueli, provavelmente, representando também aqui o Bloco Democracia e Luta, fizeram dessa sabatina não uma encenação, viu? Porque não é encenação uma eleição entre políticos, ela é muito mais séria do que se imagina, É importante que você diga como é que você vai fazer essa desfiliação partidária. Porque nenhum conselheiro entra naquela casa para defender a agremiação partidária, embora nós todos aqui defendamos o partido, porque fomos eleitos por partido. Então, eu creio ser importante você dizer para nós esse comportamento que antes dessa sabatina deveria ser partidário. E eu admirava por isso, mas doravante não mais o será. Terá a responsabilidade de atender a lei, de cumprir a fiscalização, mas de ir além. De talvez com menos afago ao espírito de corpo, que muitas vezes o senhor acendeu nesta Assembleia, no sentido de defender a Assembleia, de defender que o comportamento público precisasse de uma correição, ou até de defender perante a sociedade para que a Assembleia Legislativa se fortalecesse, e não o individualismo daqueles que querem compartilhar, mas talvez convidado a uma decisão monocrática, ter que enfrentar os seus colegas no Tribunal de Contas. Como é que vai ser essa mudança de comportamento, Alencar? Deixando de ser partidário e passando a ser, agora, até um defensor quase que numa voz uníssona, mas
discordante dos demais, para que a prestação de contas, a lisura, a transparência, os princípios que regem a administração pública possam ser parte da sua atenção frente ao Tribunal de Contas como um conselheiro. Conselheiro que para muitos pode ser confundido. Um conselheiro hoje de educação, aqui defendido, ele tem um voto. E ele, às vezes, voluntariamente pela sociedade, o faz, na legitimidade da defesa que faz. Mas, sendo eleito pelos seus pares, qual é, de fato, a sua defesa pela democracia numa mudança de comportamento que eu sei que marcou seus anos de história? E eu aproveito a pergunta, Alencar, para dizer o seguinte: muitas pessoas querem ver temas que parece que não chegam ao Tribunal de Contas nunca, como, por exemplo, essa situação da loteria, das bets, questões que foram aqui, temas polêmicos, que não foram resolvidos nem em âmbito federal, mas que provavelmente marcarão a sua presença no Tribunal de Contas. Eu, como vim aqui para sabatinar, gostaria que você fosse menos elegante e mais sincero possível nesta, que é uma pergunta que lhe faço, esperando ainda da sua resposta a minha réplica e a sua tréplica depois. Leleco, eu quero lembrar que durante todos esses anos, quando fala de política partidária, eu tenho 2 partidos políticos até hoje. Eu convivi com 2 partidos políticos, 2 partidos trabalhistas. Eu fui vereador em Belo Horizonte, 2 mandatos pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E eu tenho 8 mandatos que eu estou num partido, no PDT, Partido Democrático Trabalhista. Eu não sou fanático com um partido político. Eu sempre votei de acordo com a minha consciência, porque acho também que partido político, Leleco, é instituição falida no Brasil. Como parlamentar, falo agora, Brasil, partido político é instituição falida. Se você está hoje dentro do PV, amanhã você está no PSDB, depois você está no PDT, amanhã você pode estar em outro partido. Eu acho que, primeiramente, sou favorável, por exemplo, à unificação das eleições, e quantos anos trabalhei por isso aqui. Eu sei que podia falar para Vossa Excelência que eu não posso falar, porque daqui a pouco eu vou estar julgando algumas contas, alguns divididos que eu não posso dividir. Mas, com tranquilidade, eu falo, partido político é instituição falida, essa casa aqui tinha que ter os mais votados, nós não podemos pensar que temos que ter o deputado que tem 50 mil votos fora, 60 mil votos fora, 70 mil votos fora, e o que tem 20 está aqui dentro. Essa casa, a vontade da população é uma só, é ter os mais votados em todos os segmentos dentro da Câmara Federal. Quando fala de partido político, o PDT, eu sempre lutei e vejo no PDT o problema da educação. Sempre vislumbrei um grande líder que foi Brizola, que, acima de tudo, preocupou o sul do país. Tem um povo mais adiantado, vamos colocar assim, que a gente vê, que é muito mais, porque lá todo mundo teve escola quando Brizola foi governador. Mas eu tenho certeza absoluta que, como eu nunca briguei por causa de partido político ou facção política, dentro do tribunal é com tranquilidade que nós vamos seguir a legalidade, a imparcialidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São critérios esses que a gente tem que ter quando estou dentro do tribunal, quando vou ser um conselheiro. Então, ali, Teleco, nós vamos esquecer todo o que passou um partido político e vamos estar aí. Quando Vossa Excelência fala em jogos, Vossa Excelência sabe que sou o primeiro a criticar quando você leva para dentro de casa um cassino, uma bet. Bet é esporte esportiva, só que leva a bet com cassino, com caça-níquel, com jogo do bicho, com caça-níquel, jogo do bicho, que mais que tem? Bingo,
tudo. E tudo isso, se eu fosse falar isso aqui, eu vou falar que foi o governo de Vossa Excelência, o governo do PT. Mas não é caso da gente falar. Porque se quiser acabar com isso, é uma canetinha só que vai falar assim, ó, quando Lula proibiu no passado os bingos, e aí eu quero lembrar que eu fui presidente da CPI dos bingos aqui dentro da casa. Eu fui o presidente da CPI e quem me acompanhou todo foi o deputado Durval Ângelo. Nós trabalhamos juntos e 12 empresários nós colocamos na cadeia, porque o jogo estava ilegal. Essa casa conseguiu fiscalizar, acabar. E depois o governo Lula deu uma canetada e acabou. Então, são fatos como esse que, a partir de agora, eu não vou poder fazer mais leis, eu não vou poder mais criticar. Eu sei perfeitamente, quando eu estiver no Tribunal de Contas, eu vou ter que seguir a lealdade, a moralidade, a publicidade, a legalidade da coisa. Eu não tenho como mais fazer leis ali dentro, mas pode ter certeza que nós vamos estar fiscalizando o que é de legal no serviço público. Eu vim para fazer réplica. Pode ser? Pode. O presidente deixa. Ainda bem que você corrigiu aí essa palavra no final de que não foi o nosso partido. Pelo contrário, a contribuição de Lula foi esta, né? Foi. Não, acabar com os bingos. Ficou mas complicado. As becas ele pode dar uma canetada, agora é acabar. Eu não quero perder o voto de Vossa Excelência, não. Tem que acabar. Mas veja, a minha palavra aqui primeiro foi para dizer que a sua opinião, embora esses anos todos, repetida ou até mudada, elas foram importantes, mas agora elas vão ser mais importantes ainda. Por quê? Se há uma certa fadiga, depois de anos de mandato, de defender algumas questões, agora a sua caneta, se aprovada, e vai ser, vai ter poder da sua opinião. E sua opinião agora vai ter que estar submetida às leis que muitas vezes Vossa Excelência aqui votou. Mas, de fato, eu discordo plenamente da sua opinião sobre partidos políticos, viu? Quero deixar patente. Porque não fosse por partido político, nosso ex-presidente não estaria aqui, e nem pelo voto proporcional. Estaria? Não, não estaria. Não estaria. Levar a ferro e fogo esta opinião de que o que teve menos voto a gente tem aqui uma questão do voto proporcional. E importa muito a gente valorizar o partido político. E eu, de modo muito especial, valorizo muito o partido de Vossa Excelência, o PDT. E é por esta razão que nós entendemos que, se for do modo individual, então, o partido de Vossa Excelência apresentará o segundo concorrente, na segunda vaga. E isso não tem a ver com partido? Então, eu quero só dizer que é muito importante pensar também por outros prismas. O partido político é, na democracia, tão importante quanto o voto direto. E, por isso, o voto proporcional importa muito. Agora, nesta eleição de políticos, e que importará na sua eleição, o voto de Vossa Excelência é um voto muito reduzido, tanto é que ele pode decidir num colégio mínimo decisões que implicam na vida e também na transparência pública. Deputado Alencar, eu fiz questão de vir aqui para dizer que Vossa Excelência dialogou com todos os parlamentares e que não é teatro a apresentação de um quadro político experimentado, com capacidade política, mas dizer que, doravante, não preocupado mais se o seu voto implicará em apoio ou não, no Tribunal de Contas, que o senhor seja mais legítimo do que já foi nessa vida, para não ter medo e não levar para lá nenhuma mácula, nenhuma. Por isso eu faço as perguntas aqui sobre partido, sobre jogos, sobre história, e também trago aqui também meu respeito pela sua história, e por esta razão fiz as perguntas. Mas eu queria que o senhor pudesse refletir sobre a sua opinião no voto proporcional, e nele
talvez o senhor encontre a razão dos partidos políticos não serem demonizados em hipótese alguma, porque sem o partido político, nossa democracia haveria de ser mais frágil do que já é. Eu peço que Vossa Excelência leve em consideração que, embora neófito nesta casa, enquanto parlamentar, eu acompanho seu trabalho desde o ano de 2003, quando cheguei aqui, assessor parlamentar, e que agora, em pé de igualdade, pelo menos esses dias finais, eu posso lhe dizer que discordo do senhor sobre a opinião sobre o partido. Gostaria que o senhor pudesse, se possível, retratar-se com os partidos aqui presentes. Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, Leleco, desde a primeira hora que a gente conversou, depois com a bancada de Vossa Excelência, eu gostaria de agradecer esse apoio. Eu posso afirmar para Vossa Excelência que eu nunca vou tomar nenhuma e não vou ter nenhuma providência, não vou ter nenhum voto que vai desagradar, não só a Vossa Excelência, mas todos os deputados dessa casa. Porque, mais uma vez, eu quero lembrar que nós vamos acompanhar toda a constituinte que nós temos, nós vamos tentar reorganizar, nós vamos tentar mostrar, nós vamos tentar fazer. E Vossa Excelência pode ter certeza que nunca vai ser, como eu nunca decepcionei um eleitor nesses 36 anos que eu vivi de vida pública, eu, dentro do tribunal, pretendo, se eleito for, nunca decepcionar Vossa Excelência. Pode ter certeza. Conheço Vossa Excelência há muitos anos, desde de Ouro Preto, onde a gente teve a oportunidade de estar em lados diferentes, mas sempre respeitando muito a conduta, o apreço de Vossa Excelência. Agora, um pensamento que eu tenho, esse, infelizmente, nesse exato momento eu não volto atrás. Chamar a Brizola para poder dar aula para você de novo. Muito obrigado. Com a palavra o líder, professor Eli Tarquínio. Também tenho nesse momento a alegria, né, de ser companheiro do Alencar. Chegamos juntos na casa e estamos aí esse tempo todo, né, com esse ato meu de 1 ano e tanto que eu fiquei de fora. E até quero também, no aspecto da eleição, né, comentar que a eleição proporcional é a melhor ainda possível, porque os mecanismos da eleição no Brasil ainda precisam melhorar muito. Nós estamos na adolescência ainda desses mecanismos. Então, cabe aqui sempre uma análise sincera, viu, Alencar? Mas nós chegamos aqui sempre pelo voto de maioria também, e agora, na última, eu fui beneficiado pelo voto proporcional. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que o Alencar é uma pessoa versátil, conseguiu esses anos todos, sempre na mesa, né, Alencar? Você sempre conseguiu participar da mesa como ninguém, exatamente por causa da abertura que ele tem, o conhecimento que ele tem, as relações sociais dele aqui dentro, e sempre uma pessoa alegre, né? E com esse espírito conciliador, sempre foi assim. E, de fato, é muito importante que nós tivemos e vamos dar esse apoio para a eleição dele, porque ele tem uma vivência, ele tem história na casa. O tempo pesa, Você sempre ocupou esse espaço, nós vivemos no tempo e no espaço, e exatamente no poder legislativo, que é o poder mais forte que existe, se ele soubesse da força dele. Mas, muitas vezes, é muito importante, sim, a identidade entre os poderes em diferentes ações, E nós precisamos valorizar muito o nosso poder legislativo, como você sempre fez, nos representando na UNALI, com brilhantismo, viajando muito, aproveitando muito, mas, ao mesmo tempo, trazendo a experiência para todos nós, né? Sempre cuidadoso em trazer as novidades que ele viveu lá fora.
E faço minha também as palavras de todos que me antecederam, no sentido, cada um expressando a seu modo de ser aqui e a sua percepção do caráter do Alencar, né? A gente está aqui exatamente para apoiar. É uma hora em que ele demonstra todo esse espírito que ele vai levar para lá de conciliação, mas, sobretudo, agora, não só para confeccionar leis, mas sim você tem agora uma missão deontológica, a missão do dever, de analisar contas dos prefeitos, né, dos outros poderes, e pode sim interferir muitas vezes, que como tem acontecido às vezes, suspender, por exemplo, editais, né, exercer a fiscalização sim, naquilo que você vai detectar. Não pode ter sombra para você não, a sua luz vai ser muito forte lá, e é a deontologia. Então é assim que eu penso, que você certamente, eu tenho certeza que você vai exercer esse espírito de conciliação com muito espírito de justiça, sobretudo social, administrativa, né? Porque lá você vai saber como é que o prefeito apresentou a conta, se tem alguma sombra, se tem alguma lacuna, né? Mas sempre buscando a conciliação, jamais ser vamos dizer assim, fazer do tribunal um tribunal de penalidades às vezes excessivas, né? Lá se faz uma álgebra das contas, mas tem que se fazer uma álgebra humana também, não só aquela de juiz, né? Lembrando esses governos de exceções, ou então, muitas vezes, como o governo também encara, né? Lá tem que haver uma coisa clara que eu não estou vendo sempre, de separar a coisa pública da coisa privada. E passa muita coisa lá que precisava alertar a sociedade sobre esse aspecto. Então, eu te peço essa visão. Separa uma coisa é água, outra coisa é sólida. Ou é pau ou é pedra. Esse negócio de parceria público-privado tem que vigiar muito, né? Muito. Essas tentativas de começar a privatizar a coisa, como eu estou vendo, pela direção, esquecer o corpo decente só, como se diz, né? O corpo do tribunal. Eu estou vendo aqui na casa, toda hora cai uma coisa querendo privatizar alguma coisa, que é público. Nós estamos aí com um monte de projeto. Quando isso chegar lá, eu acho que tem que ser bem visto, né? Todas as contas de prefeituras, de governo de estado, você tem com uma missão agora de conferência de contas, né? E essas contas precisam, muitas vezes, da intervenção firme, comprometida do Tribunal de Contas. E eu confio muito na sua palavra, porque muitas vezes você é eufêmico, você brinca com uma coisa, mas vai ser firme naquilo que vai afirmar o que não está certo e o que está errado, mas através de uma maneira mais, igual você disse, mais eufêmica, mais leve, né? Para que possa, às vezes, só orientar sem penalizar. Penalizar, no último caso, dando chance de conciliação e de harmonia, não de harmonia, mas de entendimento, né? Essa busca dessa luz forte, que eu tenho que ter certeza que você tem, você vai cumprir a sua missão, a sua deontologia. Parabéns para você, nós estamos com você, viu? E Deus te abençoe sempre, que você vai cuidar do povo. O povo em primeiro lugar, a soberania do povo, depois os outros interesses, até dos poderes. Os poderes têm os seus interesses, dentro da lei, da constitucionalidade, da legalidade, mas, sobretudo, o seu espírito de justiça. Isso é muito importante. Deus te abençoe e boa caminhada. Obrigado. Com a palavra, nossa querida vice-presidenta, deputada Leninha. Obrigada, presidente dessa sessão, deputado João. Bom, eu fiz questão de vir aqui porque primeiro, eu acredito que o Tribunal de Contas do nosso Estado, que é um órgão auxiliar desta casa, tem feito muito e pode fazer muito mais para nos ajudar no nosso papel, não só de fiscalizador,
né, para olhar não só a questão dos gastos públicos, mas a eficiência do uso do recurso público. Para nós que atuamos numa camada dos empobrecidos desse Estado, nos interessa muito que o recurso público, de fato, chegue lá na ponta. Nos interessa muito que o recurso público cuide das pessoas mais pobres. Afinal, é esse o papel do Estado. E, para mim, o tribunal, para além de analisar as contas, a contabilidade, o jurídico, também tem um papel muito importante de ver a eficiência do recurso público, principalmente para ele chegar onde ele precisa chegar, que é esse o desafio. Sair dos grandes centros, ir para as periferias, para os cantos das regiões mais distantes, né, da sede, para poder fazer com que as pessoas possam acessar o serviço público de mais qualidade. Mas tem um outro papel, deputado Alencar, que é muito importante, que é o papel também de fazer, não só mediação, mas um papel de uma política da educação econômica, das economias, né? Nós estamos falando de fazer um papel de orientação. Enfim, eu acho que o tribunal não é mais o lugar de penalizar prefeito, assim como, por exemplo, o Ministério Público durante muito tempo foi, que hoje não é mais. Então, nós estamos evoluindo no papel dos órgãos controladores do Estado. Mas eu estou aqui para dizer, né, eu tive um prazer e uma alegria de compartilhar nessa legislatura com você na mesa diretora da Assembleia. No primeiro mandato, a gente não teve tanta proximidade. Eu acho que estar na mesa da Assembleia como vice-presidente e tendo você também na mesa da Assembleia, eu pude ver de perto o seu empenho, o seu compromisso, né, a sua dedicação para o bem desta casa. E eu tenho certeza que tudo que você fez para proteger institucionalmente a Assembleia, você também fará esse mesmo compromisso lá no Tribunal de Contas, que é um compromisso de cuidar das instituições que são importantes para a nossa democracia, para o nosso Estado. Então, eu estou aqui mais para testemunhar. Mesmo com todas essas, às vezes, brincadeiras, que vai fazer falta, porque o parlamento, às vezes, é tão árido, é um ambiente tão hostil, que, às vezes, é preciso ter pessoas para torná-lo leve, divertido, alegre. E você foi uma pessoa, e continua sendo uma pessoa, que traz aqui para a vida pública e para esse ambiente, um ambiente mais leveza, de alegria, né? Apesar também de que, às vezes, a gente riu muitas vezes, né, de algumas posições de brincadeira com relação a nós mulheres, com relação ao nosso papel, mas num tom de brincadeira. Mas eu sei muito bem que você é uma pessoa que vai contribuir e eu espero que a gente possa ir aprimorando. A gente, conhecendo o trabalho de outros tribunais de outros estados, a gente vê que outros estados também, os tribunais vão além da fiscalização, da judicialização, enfim, conseguem construir políticas internas que ajudam o governo do Estado, a própria Assembleia, a fazer melhor gestão na política pública. Então, eu desejo muito sucesso e eu creio que você lá também vai ter o mesmo desempenho que você tem aqui na mesa diretora da Casa, e que você possa brilhantemente contribuir para que a gente possa aprimorar esse nosso trabalho, né, de órgão auxiliar dessa casa e que a gente possa, de fato, cada vez mais fazer com que o Tribunal de Minas seja uma referência para os demais tribunais do Brasil e que você possa continuar também, né, mantendo as relações de amizade que construiu ao longo desses mais de 30 anos no Parlamento. E pode contar com a gente, que nós vamos estar lá, né, Leleco? Levando nossas pautas, pegando no pé. E é claro que é muito mais no sentido da boa aplicação do recurso, da boa gestão dos recursos do Estado de Minas Gerais. Então, boa sorte, conte conosco e muito obrigada por esse período de convivência aqui na Assembleia de Minas Gerais. Obrigada, presidente. Obrigado, Leninha. Concedo a palavra ao deputado doutor Wilson Batista. Desculpa, doutor Wilson. Alencar. Pois não? Alencar, eu acho que este seu momento agora, como você mesmo disse, é um próximo capítulo da sua vida. E aqui na Assembleia, ao longo desse tempo todo que eu tive a possibilidade de conviver com você, uma das características que a gente percebeu no seu dia a dia é a sua legitimidade, o seu coração bom, a vontade de fazer o bem. Percebi também que muitas vezes você é capaz de mudar de opinião. Eu acho que no Legislativo a gente pode ser mais munido de ideais, mas no Tribunal eu acredito que nós temos que desprover um pouquinho desses ideais e procurar ser mais sensato e ter certeza do que a decisão do conselheiro no Tribunal de Contas
ela tem que ser pautada nessas ferramentas, na questão da informação, da correção, do processo de educar melhor os gestores, mas quando percebe alguma irregularidade, sobretudo irregularidades intencionais, eu acho que também o tribunal tem que saber punir. E ainda mais quando uma irregularidade penaliza aí uma sociedade como um todo. Então, eu acho que o papel do tribunal, nesse momento, ele tem que também ser punitivo, para que essas irregularidades não possam perpetuar e, com isso, muitas pessoas no Estado serem prejudicadas. Mas, sobretudo, eu percebo que você é uma pessoa bem intencionada, você é uma pessoa que saberá ouvir as melhores evidências, as melhores implicações que existem ali dentro do Tribunal de Contas no dia a dia, para tomar a sua melhor conduta. Eu tenho certeza que o tribunal, nos próximos anos, com a sua chegada, vai ter ali também o seu brilhantismo, fazendo a diferença no exercício do Tribunal de Contas. Então, eu quero aqui ser apenas um eleitor seu. Você pode contar com o nosso apoio, porque você merece, você tem uma trajetória, você tem muitos anos de experiência, você tem uma idade que também já é mérito, né? Além de tudo isso que você já prestou no Legislativo, a sua maturidade, o seu conhecimento para o Tribunal de Contas vai ser muito importante. Então, eu quero aqui só deixar esse testemunho e que esse novo capítulo da sua vida também possa ser brilhante. Obrigado, doutor. Com a palavra, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Leonídio Bolsas. Parabéns, Alencar. Essas são as minhas palavras para você, por ter percorrido aí décadas, né, de trabalho intenso. Já foi falado aqui por deputados que me antecederam, o quanto você tem uma história construída aí, 8 mandatos aqui no Parlamento Mineiro, na nossa Assembleia, ainda vereador também em Belo Horizonte. Nós começamos até juntos, né? Aqui na Assembleia e também na vida pública, porque começamos em 1988. Você vereador em Belo Horizonte e eu vereador em Uberlândia. E depois fui vice-prefeito e vim parar aqui na Assembleia, eleito para representar o povo de Minas, e tive a alegria de conviver com você durante esses longos anos. E experiência você realmente tem. A experiência é adquirida na prática. Os conhecimentos podem ser adquiridos pelos estudos, tanto pelo autoestudo como o estudo mesmo formal, mas tem também a experiência adquirida pela vida. E você adquiriu ela no conhecimento prático adquirido pelo relacionamento com o poder público e representando o povo durante essas décadas todas, esses longos anos. Eu fico feliz porque você é dotado de uma qualidade, além do conhecimento que você adquiriu, mas o importante é que você é um ser humano. Porque, às vezes, eu vou te contar aqui, coisas que acontecem, até eu que sou gestor na área educacional, eu percebo que, às vezes, a pessoa é um doutor e o outro é uma pessoa que não tem doutorado, não tem mestrado, mas ele tem um conhecimento e uma capacidade de levar o conhecimento para outras pessoas maior do que um doutor, Leleco. Sabia disso? Isso eu vejo muitas vezes. Já é a comunicação da pessoa, é a facilidade que ela tem de passar o conhecimento para outro. Então, a coisa não é só técnica, ela não é só jurídica. E o Tribunal de Contas, como esse tribunal importante, que analisa realmente as contas do Estado, os órgãos públicos de todos os municípios de Minas Gerais, tem que ter, não máquinas, né? Pessoas dotadas de conhecimento, experiência, mas, acima de tudo, dotadas também de um espírito que você tem, que é o espírito conciliador, de achar a melhor solução, e também o espírito você tem aqui que se chama da razoabilidade. Eu, quando fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, na presidência do deputado Adal Clever, eu sempre falava, quando íamos discutir projetos, Leleco, do ponto de vista
da forma técnica, a juridicidade, a legalidade, nós avançamos num critério que está na Constituição e que é pouco falado, que é o critério da razoabilidade. Então, você sempre se mostrou uma pessoa razoável. Você procura o melhor caminho, ouve todos, e ali no tribunal nós precisamos, então, de alguém que respeite a técnica, respeite realmente aquilo que é estar respeitando a coisa pública, mas tem que ter também aquele espírito de orientação, o espírito de conciliação e de razoabilidade, e você está preparado para isso. Por isso que eu fico muito feliz de estar podendo aqui mais uma vez, todos os conselheiros, realmente, como você aí falou o nome de todos, nós votamos em todos, né, que passaram por aqui, pelos longos anos que estamos aqui. E agora estou tendo a oportunidade de votar em mais um bom conselheiro. Parabéns, que seja feliz na sua nova jornada, servindo e muito bem ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Leonide. Com a palavra, o nosso querido líder, Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Não, tá ligado, não? Tá normal. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas, o sabatinado Alencar da Silveira Júnior, a quem quero parabenizar pela construção que ele fez ao longo desse processo. A gente sabe que a eleição do tribunal, além da questão técnica, é também uma construção política, e o deputado Alencar teve muita habilidade de fazer essa construção, ele que tem um ótimo relacionamento com os colegas, conseguiu trazer para si também o apoio do presidente. A gente sabe que essa casa é uma casa presidencialista, e o presidente apontou um critério legítimo que até inibe qualquer tentativa de questionamento, de ser o deputado mais experiente daqueles que se dispunha a disputar esse cargo já no 8º mandato, e com a experiência que só o tempo, a vivência trazem. São muitos anos já aqui nessa casa, trabalhando no Legislativo Mineiro. Deputado Alencar, eu queria, na mesma linha do que foi dita pelo deputado Cássio, aprofundar um pouco na questão educativa e consultiva do Tribunal de Contas do Estado, porque quando a gente pensa no tribunal, muitas vezes a gente já pensa no julgamento das contas, nessa parte onde é avaliado a atuação de cada gestor, principalmente dos prefeitos, mas a grande verdade é que essa é a última instância do tribunal. Antes disso, muitas vezes o tribunal pode ser consultado, ele pode orientar para que a gente tenha uma boa conduta na esfera pública. Eu queria entender a importância que o senhor dá a esse papel educativo, a esse papel consultivo, e se o senhor entende que a vasta experiência política que o senhor tem, atuando tanto na esfera municipal como na esfera legislativa, o credencia também a estar construindo pontes para que as pessoas tenham acesso ao gabinete de Vossa Excelência e possam estar procurando para essa ajuda, se o senhor eleito for para o Tribunal de Contas. Eleito sendo para o Tribunal de Contas, Bruno, eu tenho um compromisso comigo mesmo, compromisso com o presidente Tadeu, um compromisso com Vossa Excelência e todos os deputados desta casa, de fiscalizar, julgar, avaliar as políticas públicas, articular e, principalmente, conciliar. Eu acho que nós chegamos a uma hora que nós temos que ser conciliadores, nós temos que mostrar, nós sabemos perfeitamente, e nesses anos todos aqui nessa casa, nós sabemos quem realmente faz o errado, que está fazendo o errado, porque quer fazer o errado, quer tirar vantagem das coisas da coisa pública. Mas Vossa Excelência pode ter certeza que as pessoas sérias que estão hoje na vida pública, elas terão todo o espaço que eu puder, que estiver ao meu alcance, de proporcionar. Nós seremos um conselheiro conciliador. É o que vem fazendo hoje o tribunal, de chamar, de olhar, de conciliar, de mostrar. Não adianta só punir, a gente falava isso desde o início aqui, não adianta só penalizar, não adianta só punir. Eu acho que a gente tem que orientar, dar condições da pessoa não errar, e se tiver maneira de conciliar, de consertar, nós vamos consertar
desde que essa pessoa não esteja agindo de má fé. Durante todos esses anos, nós tivemos essa experiência, Bruno. Vossa Excelência sabe perfeitamente, e Vossa Excelência, nesses 2 mandatos que tem aqui, Vossa Excelência cresceu muito, Vossa Excelência sabe hoje perfeitamente onde está o erro e onde não está. Vossa Excelência é líder de uma bancada, Vossa Excelência chegou nessa casa ainda como eu cheguei numa Câmara de Vereadores, cheguei sendo chamado de menino, fui o mais novo vereador eleito naquela legislatura, cheguei, consegui o meu espaço, cheguei à presidência da Câmara e Vossa Excelência está fazendo isso aqui. Então, todo esse trabalho, que eu falo com muita tranquilidade, é um deputado competente e capaz, é um deputado conciliador, um deputado que hoje conversa com todos os lados, e é isso que a gente quer hoje. E é o que eu vejo hoje, no crescimento que Vossa Excelência teve aqui no Legislativo, é esse crescimento que me dá força dessa juventude de chegar num tribunal e de ser, acima de tudo, um deputado que eu sempre fui, um deputado conciliador. Vossa Excelência pode ter certeza disso. Obrigado, deputado Alencar. Fico satisfeito, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o nosso ex-presidente e eterno presidente, deputado Adalclever Lopes. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Deputado Alencar, eu tenho hoje a honra de poder estar aqui com você de novo, mais uma vez. Em todos os meus mandatos, eu tive sempre um amigo, um parceiro, um companheiro, que nunca faltou a nenhum de nós. Você sempre foi um parceiro leal, amigo. Nas 2 vezes que nós participamos da mesa juntos, você era o conciliador. Você sempre defendia os parlamentares, você sempre foi um parlamentarista. Você sempre foi um deputado que acreditou nos colegas, que sempre quis o bem e que hoje você vai ser votado por unanimidade, pode ter certeza. Você vai ter todos os votos da Assembleia Legislativa na hora que você for a plenário. E que você seja muito feliz no Tribunal de Contas. Nós vamos ficar muito tristes com a sua saída, porque a sua alegria aqui é muito grande. Você nos inspira, você sempre nos dá a palavra certa. E pode ter certeza que você vai fazer isso no Tribunal de Contas. E nós vamos estar sempre lá com você. Parabéns, que Deus o ilumine e até a vitória, se Deus quiser. Muito obrigado, presidente Adalclever, onde eu aprendi muito. Com quem eu aprendi muito e aprendo até hoje. Né? Nós aprendemos, né, João? É quando eu cheguei aqui, muito jovem no parlamento, né? Fui recebido logo pelo Adalclever. E eu sempre digo Tadeu já estava velho, né, João? O Adalclever... O presidente Tadeu já velho, o Adalclever também velho. Essa velha guarda aqui nos acolheu, né, a gente ficou amigo. E não vamos sentir sua falta aqui. Mas Deus vai te abençoar. Eu acho que você vai querer voltar. Daqui uns 2 anos, 4 anos, vai querer voltar. E vamos te receber de braços abertos. Está encerrada a arguição. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Indago ao relator, deputado Noraldino Júnior, se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Deputado, só um minuto. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento 12.678/2005, turno único. Requerem a indicação do deputado Alencar da Silveira Júnior para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, uma vez que o candidato preenche os requisitos de competência técnica, idoneidade moral, reputação ilibada, idade e experiência profissional. Autores: deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado Adalclever Lopes, deputado Adriano Alvarenga, deputada Amanda Teixeira Dias, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arlen Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Bim da Ambulância, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Caporeso, deputada Carol Caram, deputado Cássio Soares,
deputado Celinho Citrocel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Cristiano Silveira, deputada delegada Sheila, deputado delegado Cristiano Xavier, deputado Dorgal Andrada, deputado Dr. Jean Freire, deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Wilson Batista, deputado Dr. Maurício, deputado Duarte Bexir, deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, deputado Enes Cândido, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Valadares, deputado Eli Tarquínio, deputada Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, deputado Leandro Genaro, deputado Leleco Pimentel, deputada Leninha, deputado Leonídio Bolsas, deputado Lincoln Drummond, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Lude Falcão, deputado Luizinho, deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado Oscar Teixeira, deputado professor Cleiton, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Rafael Martins, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Laviola. Indago ao relator, deputado Noraldino Júnior, se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, antes de fazer a leitura do meu parecer, eu queria dizer ao deputado Alencar da Silveira Júnior, ao sabatinado do dia de hoje, que foi um prazer estar com Vossa Excelência, meu amigo. Vossa Excelência é um dos deputados aqui que vai deixar saudade, grande saudade nessa casa. Deputado professor Cleito fez aqui alguns comentários em relação a Vossa Excelência e colocou que falou sobre a escolha do presidente, um presidente que está deixando um exemplo nessa casa, o presidente Tadeu Martins Leite, um presidente que tem colocado a todo tempo o interesse público em primeiro lugar. Um presidente que teve o governo contrário à sua eleição, colocando todas as forças contra a sua eleição, o presidente manteve a sua candidatura e, após ser eleito, ele, em nenhum momento, colocou essa posição do governo anterior como pressuposto para suas ações aqui. E sempre colocou o interesse público em primeiro lugar, sendo protagonista de grandes feitos nessa casa, um deles agora que nós estamos votando o Propag. Então, Vossa Excelência, deputado Alencar, sai daqui com mais experiência, tendo aí trabalhado junto com esse grande presidente que fez a escolha certa. Vossa Excelência sabe que desde o início, quando Vossa Excelência conversou com este parlamentar, o quanto eu torcia para que Vossa Excelência estivesse nessa cadeira hoje. Porque Vossa Excelência já era um conselheiro. Vossa Excelência, durante todos os mandatos, Vossa Excelência fez o papel de conselheiro para muitos deputados dessa casa, inclusive para esse deputado que lhes fala. Vossa Excelência foi importante para mim em momentos difíceis, momentos de vida pessoal e profissional. E eu tenho certeza que não foi só para mim, não. E Vossa Excelência deu um exemplo claro aqui, quando indagado pelo colega aqui, Leleco Pimentel, Vossa Excelência foi firme nas suas convicções, como sempre foi no plenário. Mas Vossa Excelência não deixa de levar contigo
essa característica de um deputado humano, de um deputado que preocupa com a população, de um deputado que preocupa com a legalidade, com a lisura. E eu tenho certeza que Vossa Excelência será um grande conselheiro. Continuará sendo um grande conselheiro. Porque Vossa Excelência leva consigo, e a vida de Vossa Excelência nesta casa demonstra princípios necessários para ocupar a sua cadeira. Vossa Excelência, em todo momento, Vossa Excelência colocou aqui a gratidão ao Parlamento, a defesa da legitimidade do Parlamento, gratidão ao nosso presidente, lealdade ao nosso presidente, e sempre colocou de uma forma bem clara: se não for interesse dos deputados e se eu não for a escolha do presidente, eu vou aceitar. Então, eu quero dizer que Vossa Excelência sai daqui sendo aprovado, e certamente será, deixando saudade. E eu falava com Vossa Excelência, a dificuldade, deputado João Magalhães, falei, olha, a dificuldade dos parlamentares de não ter mais uma convivência tão bacana com Vossa Excelência, eu acho que pode te dificultar você ir para o tribunal. E Vossa Excelência vai deixar muita saudade aqui. Espero que Vossa Excelência continue presente nessa casa, nessa Assembleia Legislativa, porque com a sinceridade de Vossa Excelência, com a característica, e dizer que eu aprendi muito com Vossa Excelência, e o senhor me deu a oportunidade de eu aprovar a primeira lei, que eu considero minha, embora seja de sua autoria, me permitindo fazer um substituto de uma lei que foi muito importante para esse Estado de Minas Gerais, que é a lei que proibia o sacrifício, o extermínio de animais. Então, leve deste parlamentar a palavra amizade, a palavra lealdade e a palavra gratidão. E eu passo aqui, presidente, fazer a leitura do meu parecer. De autoria coletiva de vários parlamentares, contando com o número válido de assinaturas, nos termos do inciso 2º do artigo 235 do Regimento Interno, o requerimento número 12.678 de 2025 solicita a indicação do deputado Alencar da Silveira Júnior para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A mesa da Assembleia considerou atendidos os requisitos constitucionais e regimentais para a habilitação do candidato ao exercício do mencionado cargo e deferiu o requerimento para a tramitação prevista nos artigos 238 a 240 do citado regimento interno. Nos termos do artigo 111, inciso 3º, combinado com o artigo 146, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do regimento interno dessa Casa, em 15/7/2025, o candidato submeteu-se à arguição pública com a finalidade de debater temas relacionados com a Corte de Contas. Compete-nos agora emitir parecer sobre a temática. A reunião para a arguição pública a que foi submetido o candidato estiveram presentes a deputada Leninha e os deputados João Magalhães, Cássio Soares, Adal Clever, Lopes, Sargento Rodrigues, Bruno Engler, Eli Tarquini, professor Cleito, Leonídio Bolsos, doutor Wilson Batista, Leleco Pimentel e este relator. Antes da arguição, um candidato... Antes da arguição, o candidato teve a oportunidade de expor, durante o prazo de 15 minutos, informações atinentes à sua experiência e conhecimentos relevantes para o exercício do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Conclusão: durante a arguição pública, o candidato demonstrou conhecimentos sobre a instituição para a qual foi indicado como conselheiro, respondendo com segurança, clareza e objetividade às questões formuladas. Sendo assim, consideramos que o deputado Alencar da Silveira Júnior possui o conhecimento e a experiência necessária ao exercício do cargo de conselheiro da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais. Assinalo que, durante a convivência deste relator com o indicado, tive a oportunidade de acompanhar seu trabalho nessa Casa Legislativa e desenvolver sincera admiração pelo seu desempenho no exercício dos mandatos que lhe foram outorgados ao longo do tempo. Lido o relatório, senhor presidente, eu parabenizo o deputado e torço que, juntamente com o nosso querido Agostinho Patrus, Durval, Vossa Excelência faça um bom trabalho. Obrigado, deputado, pelo parecer. Em discussão, parecer. Para discutir, deputado Jean Freire. Senhor presidente, na verdade, eu queria
Eu não poderia deixar de passar aqui, deputado Alencar, estava em outras atividades e acompanhando aí esse momento agora muito importante na sua vida, eu sei disso. Na vida, muitas vezes, nós somos provocados a participar de algo, ou porque nós provocamos isso, ou os outros nos provocam. E, às vezes, as duas coisas juntas. E é muito bonito quando alguém quer. Não tem erro nenhum em querer ser, em querer estar presente. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, mostrou essa vontade, em querer estar ali, em querer. Na vida, muitas vezes, nós somos aquilo que nós queremos ser. Certa vez, um mestre mandou uns jovens para a floresta para aprender com a Mãe Terra. E passou um dia, eles chegaram, perguntaram o que eles observaram naquela floresta. Observaram muito pouco e pediu para voltar lá ainda e observar mais. E eles voltaram e falaram que passaram a observar o barulho da água, do vento, das folhas. E, por último, o mestre virou e falou assim, eu tenho uma borboleta na mão. Ela está viva ou está morta? E se eles falassem viva, ela apertava, estava morta, né? E o oposto, se falasse morta, soltava, estava viva. E aí a resposta foi, só depende de você. Então, muito desse momento, deputado Alencar, dependeu de você. Muito desse momento foi de você, dessa sua vontade. E, dentre várias situações que eu poderia usar no tempo que eu te conheço, trabalhando aqui nessa casa, né, é muito além do que a TV Assembleia, que Vossa Excelência faz questão tanto de lembrar, e todos os mineiros já sabem dessa criação sua. Eu destacaria muito o seu cuidar. E eu, que sou médico, e aprendi também que a política cuida de gente, Vossa Excelência cuida muito bem de tudo e de todos. É difícil parlamentar, independente de sigla partidária, aqui nessa casa, que vá conversar qualquer assunto com Vossa Excelência, seja assunto de ordem pessoal, seja assunto de uma cidade, de uma associação. Vossa Excelência sempre tem um conselho, sempre tem o coração aberto para ajudar. Eu nunca vi Vossa Excelência guardar mágoa de parlamentar nenhum, né? Sabe muito bem dialogar no campo das ideias. E aquele espaço também é um espaço disso, dialogar no campo das ideias. Então, nessas das virtudes que eu acho a maior de todas, que é cuidar, né? Que Vossa Excelência possa cuidar muito, ajudar a cuidar desse Estado, dos municípios, né? Eu vejo o trabalho belíssimo que está desenvolvendo o deputado Durval Ângelo, que está lá como conselheiro, Agostinho Patrus. Que Vossa Excelência possa dar as mãos lá com esses companheiros e outros que lá estão e ajudar a cuidar dos nossos municípios, a cuidar das nossas regiões, né? Gratidão pela amizade, Alencar. Muito obrigado, tá? Que seja muito feliz lá e venha de vez em quando nos visitar, tá bom? Um grande abraço, companheiro. O parecer continua em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra essa discussão em votação. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o nome de Alencar da Silveira Júnior para ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Deus te abençoe. Obrigado. Nessa nova caminhada, nessa nova jornada. Alencar está chorando, gente. Passa-se. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Até agosto de Deus.